Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos, dentro do curso de metodologia científica, falar um pouquinho agora sobre buscadores de artigos científicos, né? Qualis, CAPES, fator de impacto e escopo de revistas. É, Dentro da minha parte, eu vou falar nesse primeiro momento sobre esses buscadores, né, de artigos científicos. Qualis, fator de impacto, escopo. No segundo momento, eu vou estar trazendo para vocês a construção de uma introdução de um artigo científico e, por último, a construção das referências, bibliográficas e também as normas de citação. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre os buscadores de artigos científicos e quais fator de impacto e o escopo de revista, né? Qual o objetivo do escopo. Com relação aos buscadores de artigos científicos, nós temos vários meios. Nós temos Cielo, né, pelo próprio site da Cielo, onde hospeda algumas revistas, aquelas que são indexadas ao Cielo, né. Por esse mecanismo nós conseguimos pesquisar artigos científicos dentro da área de vocês, os temas. Nós temos também o Google Acadêmico, talvez o mais simples aí, mais fácil de se achar, também bastante usado. Você consegue colocar anos de publicação por artigos científicos. Uma dica aqui com relação aos buscadores de artigo, principalmente na hora da pesquisa, procure sempre em inglês, tá? É uma maneira fácil e de se encontrar, tá? Principalmente hoje, no momento que nós vivemos, que o inglês é muito importante, as publicações em inglês são importantes, então sempre coloque dentro do possível em inglês os artigos. ERIC também, né, que é uma base ali dos Estados Unidos, onde a gente tem várias informações. O portal da CAPES também é uma outra opção, bastante interessante, também hospeda aí bastante revistas, tá? Você também consegue fazer pesquisas. A Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, tá? Aqui mais especificamente para tese e dissertações, mas também pode servir de pesquisa, né? Talvez alguma tese, uma dissertação interessante que um autor fez, principalmente aí na parte da metodologia científica, onde muitas vezes essas teses e dissertações são mais detalhadas, tá? E a outra Redalic também, né, que é uma outra fonte aí de pesquisa, né, um buscador de artigo, principalmente aqui nessa opção a 6, né, mais voltado para a América Latina, Espanha, Portugal, Caribe. Tá? Você pode encontrar produções desses países, né? Que também é importante para nós. Então aqui estão os buscadores de artigos científicos, são sites, né? Meios que nós podemos utilizar para pesquisar artigos científicos, que é importante para a revisão biográfica de vocês, principalmente depois para a elaboração de uma introdução, nós vamos falar no próximo vídeo. Então é importante vocês saberem onde buscar essas informações. Um outro fator interessante é chamado fator de impacto. Esse é, na atualidade, talvez uma observação e um detalhe muito importante para a publicação, na escolha das revistas com as quais vocês irão publicar os artigos de vocês. E vocês têm que sempre estar em mente isso, que é uma coisa do momento, fator de impacto, né? O que é esse fator de impacto? O que é isso? O que é aquele número, o famoso JCR? O que é isso? Esse fator de impacto é uma medida que reflete o número de citações de um artigo em um determinado periódico, né? Então, quanto mais citado ele é, maior fator de impacto ele vai ter, certo? Se ele é mais citado é porque ele tem uma grande importância na comunidade científica. Esse fator de impacto ele acaba sendo um meio também de se avaliar o periódico naquela determinada área, nas ciências agrárias, nas ciências da saúde, nas ciências ambientais. E
Lógico que quanto maior o fator de impacto, maior a importância daquela revista, maior a importância daquele periódico. Quanto menor, menos importância ele tem. Então hoje, quando você publica uma revista com fator de impacto, você está colocando o seu trabalho numa revista, num periódico de grande importância internacional ou nacional. Ele foi criado lá atrás por Garfield, né? Ele é o mesmo do ISI lá, foi fundador do ISI, da Thomson, né? E depois passou-se, né, ao Journal System Reports, JCR, que também é da Thomson Reuters. Então, esse fator de impacto está linkado com esses meios ali de publicação, tá? Então é um fator hoje importante, vocês têm que estar cientes disso. Procurem publicar artigos em revistas com JCR, né, sempre com JCR, porque isso traz relevância ao seu trabalho e mostra que a revista tem relevância científica na área. Então o JCR hoje é um carro-chefe dentro das publicações científicas da nossa área e também das demais áreas. Então se atentem a isso. Mas como que é calculado esse JCR? Como é calculado o fator de impacto? Então ele pega, por exemplo, o número médio de citações do artigo foi publicado durante um biênio anterior, né? Por exemplo, o fator de impacto no período de 2017 pode ser calculado como? Tá? Vai ser uma condições A. Qual é essa condições A? É o número de vezes que o artigo foi publicado em 2015 e 2016, tá? Foram citados por periódicos indexados durante 2017. Então, você pega os artigos que foram publicados em 2015 e 2016 e pega o número de vezes que ele foi citado, né, por periódicos indexados durante 2017. Isso é uma condições A. E a condições B é o que? É o número total de itens citados, publicados em 2015 e 2016. Esses itens citáveis são todos os artigos em geral, artigos de revisões, resumos de congresso, tudo. E o fator de impacto é calculado, então, ele é determinado por essa condição A dividido por essa condição B. Ou seja, quanto maior a condições A, é o maior fator de impacto dele. Ou seja, ele teve uma maior, esse periódico tem uma grande citação, tá? Teve uma grande citação de seus artigos em relação a um total de citações gerais publicadas nos mesmos 2 anos, nos 2 biênios. Então esse é o cálculo do fator de impacto, né? Resumindo, quanto maior ele de novo, quanto maior, mais importância tem a revista, mais os artigos dessa revista são citados, tem essa importância científica dentro do contexto científico geral. E como a gente vê e como a gente acha esse JCR, o fator de impacto de uma revista? Ele tem um site, né, Journal Citation Reports, no site aqui que vocês estão observando no slide, tá? Entrando aqui nesse site, você já linka direto. Você fazendo esse acesso via universidade, você consegue ter acesso direto das informações. Tendo esse acesso direto, vocês vão ter abrir essa página que está mostrada no slide aqui de vocês. Então, vocês têm o que? Em primeiro lugar, você pode pesquisar, inserir diretamente aqui o nome do periódico de vocês ou da revista que vocês querem procurar o JCR dela. Aqui você tem os jornais, né, que pode ser exibido uma lista aqui em ordem, tá, do JCR. E vocês aqui podem procurar pela área de conhecimento também. Nessa mesma
pela área de conhecimento, tá? Outra forma também é vocês conseguem selecionar o ano, tá, de pesquisa, tá? E logo aqui abaixo aqui vocês também conseguem selecionar o país. Então aqui está selecionado o país Brasil. Você fazendo essa seleção aparece todas as revistas, os jornais, também chamados periódicos brasileiros, tá? E aqui em vermelho aparece o JCR, o fator de impacto de cada revista, tá? Então esse número aqui que aparece aqui, Journal Impact Factor, é o JCR de cada revista dessa. Relembrando, você pode pesquisar aqui diretamente o nome do jornal ou da revista, ou você pode selecionar aqui para baixo pelo país também e apertar em pesquisar. E aqui várias outras seleções, aqui também pela categoria, ciências agrárias, ambientais, humanas, da saúde. E aqui no seu lado direito vai aparecer todas as revistas na qual você vai poder ver o JCR dessas revistas, tá? E também o ano, tá, de publicação do JCR, porque ano após ano essa classificação, esse fator de impacto é atualizado entre as revistas. Quando você acha uma revista, você clicando naquela revista, você consegue achar os detalhamentos dentro. Aqui é um detalhamento de um artigo publicado, então você tem todo o detalhamento publicado dentro da revista ou dentro da base Web of Science. Aqui quando você entra pelo artigo, essa informação aqui, uma seta vermelha, você tem uma informação, um link para o fator de impacto. Quando você clica nesse link de fator de impacto, então ele te dá todo o fator de impacto e todos os dados detalhados da revista, os fatores de impacto por ano dela, todo o detalhamento aqui que o site dá, tá? Sendo o mais importante aqui esses números aqui de fator de impacto dele dos últimos anos, tá? Sempre pegando o fator de impacto dos últimos anos. Outra informação que nós temos é o QualiSCAP, né? Esse QualiSCAP é um conjunto de procedimento que é utilizado para estratificar a qualidade da produção científica e tecnológica dos programas de pós-graduação. O QualiSCAP é usado tanto para classificar, a medir a qualidade dos programas, e que depois, com o tempo, também passou a medir a qualidade das revistas, e muito utilizado aí nos processos seletivos também, como de vocês na entrada do mestrado. Então, além de medir a qualidade da produção da pós-graduação, ele também mede a qualidade das revistas. O QualiSCAP, é bom lembrar que ele está passando por uma reestruturação, uma atualização este ano. Algumas mudanças ocorrerão, porém ainda nada oficialmente foi liberada a nova classificação do CAPES, da QualiSCAPES, né? Então, outros será um pouco mais estratificado pelo que se tem observado, algumas mudanças, tá? E essas mudanças de acordo e baseando já uma tendência do JCR, tá? Então, algumas mudanças vão ocorrer com relação ao QualiSCAPES, mas é uma classificação também ainda usada. Essa classificação do QualiSCAP é classificada em revistas, né? Você tem a A1, a A2, que são uma das melhores revistas, com mais qualidade. Depois vocês têm os estratos de B, a B1, B2, 3, 4 e a 5, e a C, que é uma praticamente que não tem uma qualidade bem inferior em relação aos outros. Você sempre tem que procurar publicar revistas aí de B2 para cima. Essa tem que ser o objetivo, a meta de vocês.
Com relação a essas categorias, o que significa esse A1, o A, o 1, né? Então, com relação às categorias, a gente tem o seguinte: o A significa uma alta qualidade, o B uma média e C baixa qualidade. Com relação às numerações, ele se refere ao âmbito de circulação. Então, o 1 ela é internacional, a 2 ela é nacional, a 3 é local. Então, por exemplo, a revista 1 ela tem o que? Uma circulação alta, né? E é internacional, né? E essa classificação é muito importante a gente saber, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma C1, uma C2, uma C3, você tem uma circulação apenas local, de alta, média e baixa qualidade. B1, B2, B3, você tem uma circulação nacional, de alta, média e baixa qualidade. E as As são de circulação internacional, né, de alta e média qualidade. Então, a importância de vocês observarem essa classificação na escolha de publicação de artigo de vocês. Publicando aí pelo menos da B1 para cima é mais interessante para vocês. Aqui para vocês terem uma ideia de equivalência com relação à qualidade, né? A equivalência, por exemplo, um artigo B5 ele tem apenas 0,1, né, em relação ao artigo A1. Olha a grande diferença. Um artigo B1 ele tem cerca de 70% em termos de qualidade, de valor de um artigo A1. Então a importância de vocês publicarem, fazerem as publicações de artigos de vocês em revistas, em periódicos de qualidade, né? Porque o que acontece? Quanto maior a qualidade desse periódico, maior indexação ele tem, maior visibilidade ele tem, maior o seu artigo pode ser lido, pode ser citado e mostra a relevância do seu trabalho científico perante a sociedade acadêmica e científica. E como a gente acha essa classificação do QualisCap? Pela plataforma Sucupira, né? Você vai ter uma opção lá de qualis periódicos. Quando você clica lá, você vai ter as classificações. A última classificação de 2016, como eu disse, ela está em atualização. Deve vir uma nova classificação por aí, a gente não sabe quando ainda. Dentro aqui você coloca a classificação, a última até 2016. Você pode selecionar a área de avaliação, no caso nossas ciências agrárias. Ou você pode pelo ISSN, ou também diretamente pelo título periódico. E aqui você seleciona a classificação A1, A2, B1, B2, B3, B4 ou C. Então por aqui você consegue selecionar aquilo que você quer buscar. Na maioria das vezes a gente coloca ciências agrárias e coloca pesquisar, vai aparecer toda a classificação, todo o extrato para você. Mas se você quiser colocar, por exemplo, ciências agrárias e pesquisar uma revista B2, você vai colocar ciências agrárias e aqui na classificação você vai selecionar a B2 e ela vai te dar todas as revistas que estão classificadas como B2 no momento. Uma outra coisa muito importante, além de vocês observarem a classificação da revista, do periódico que vocês irão publicar, é vocês olharem o escopo da revista, né? O objetivo da revista. Isso é muito importante. Cada revista tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, a Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, ela vai publicar artigos relacionados à irrigação. A Revista Brasileira de Fruticultura, ela vai publicar artigos relacionados à fruticultura, frutas. A Revista Brasileira de Solos, ela vai publicar assuntos relacionados a solos. Há outras revistas mais completas, como por exemplo a Revista Brasileira de Ciências Agrárias. Então ela publica assuntos de irrigação, de fitotecnia, de solos, de fitopatologia, entomologia. Possui um escopo maior, outras possuem um escopo menor.
Então é importante a gente observar qual o objetivo que a revista tem, o escopo da revista, ou seja, o que é o escopo, qual assunto ela foca. Outro aspecto interessante, se ela já publicou artigos semelhantes ao seu, quais são as restrições dessa revista. E aí uma coisa muito importante que eu já disse, o fator de impacto dessa revista. Sempre olhando o fator de impacto. E publiquem sempre o fator de impacto. Então esses 4 aspectos são muito interessantes e que vocês devem observar. Os objetivos da revista, o escopo da revista, se ela já publicou artigos semelhantes aos seus, quais as restrições dessas revistas, e aí essas restrições vai de, por exemplo, taxas, normas, quantidade de autores, quantidade de páginas, as normas em geral dessa revista. São assuntos, são aspectos que vocês têm que observar, tá? Porque às vezes você submete um artigo e ele volta porque às vezes você deixou de ler, de observar uma norma, de ver uma restrição da revista, né? E ele volta e você perdeu tempo com a sua publicação. E o fator de impacto é importantíssimo hoje na atualidade. Outra coisa é o seguinte, é a indexação do periódico, tá? O que significa o periódico da indexado, né? Significa que ele está em bases, em diretórios ou portais, né? Que ele vai replicando o seu trabalho. Então, quanto mais indexações o seu periódico tiver, mais replicação o seu trabalho vai ter, o seu artigo vai ter. Então, é importante se atentar às indexações da revista. A gente tem Cielo, Scopio e várias outras indexações que fazem com que o seu artigo vai se replicando e se expandindo dentro da comunidade científica. Então é importante olhar as indexações dos periódicos científicos. E por que olhar essa indexação? O que ele traz a indexação para a revista e qual a importância disso para o seu artigo? Ele traz visibilidade, certo? Ou seja, quanto mais indexado, mais indexações tem, mais visibilidade o seu artigo vai ter, mais essa revista tem. A disseminação ela não fica só local ou nacional, ela parte para o âmbito internacional, né? Serve também para um controle bibliográfico, né? De registro de acesso, a preservação de memória e serve para os cálculos de indicadores de produção também científica. Então por isso a importância de verificar se o periódico e a revista é indexado ou não. Então, o que são as fontes de indexação? São os recursos informacionais, né, onde as publicações elas ficam e aonde elas estão indexadas. Esses recursos podem ser bases de dados, diretórios, portais e índice. Então, nesses locais, né, essas revistas elas ficam indexadas, as suas publicações são feitas na revista e essas revistas vão espalhando, automatizando essa informação, tá, para várias bases, diretórios ou portais e, como eu disse, tornando mais visível a sua publicação. Então aqui, por exemplo, várias bases de dados, né, Scopio, Cielo e várias outras são bases de dados, ou seja, quando você publica numa revista, por exemplo, quanto mais indexações dessa que ela tiver, mais visibilidade, mais longe o seu artigo consegue chegar. Aqui vários diretórios, né, que você tem, por exemplo, o Google Scholar aqui é um deles, né? Você pesquisa lá o Google Acadêmico, você pesquisa e você consegue puxar várias publicações. Essas indexações elas podem ser de dom aberto ou restrito, né?
Os restritos, como a gente disse, são pagos, né? Muitas vezes você procura alguns artigos, eles são pagos, então você tem essa limitação, tá? Acaba sendo um domínio exclusivo de uma determinada instituição, ou eles podem ser abertos, né, de livre acesso para você pesquisar. Alguns aqui abertos, né, o periódico CAPES é um deles, né, e outros aqui, o banco de testes da USP é fechado, né? Então aqui alguns exemplos de abertos e restritos. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tá aqui o meu e-mail, qualquer dúvida vocês podem mandar, tá? Sobre o assunto explicado.